nós vamos participar, na verdade, dentro de uma série que nós estamos, O Caminho de Jesus. Essa série começou em setembro, e nós dividimos essa série em 3 estágios. O primeiro estágio foi estar com Jesus. Foram 4 mensagens a respeito dentro de temáticas, onde você esteja fomentando ou se movimentando para estar com Jesus. Esse é o primeiro estágio da série O Caminho de Jesus. O segundo estágio, onde nós estamos hoje, e onde nós vamos encerrar hoje, que é o quê? Ser como Jesus. Nós já ministramos também várias temáticas dentro dessa percepção, dentro dessa essência de ser como Jesus, e hoje nós vamos encerrar. E a partir de domingo que vem, nós vamos estar dentro ainda dessa série, que será o terceiro estágio, que é fazer como Jesus. E essa série, ela vai ser encerrada dentro desse mês de outubro. Então, no último domingo vai ser um encerramento, vai ser uma festa, e maravilha por isso. Claro que se você perdeu alguma mensagem, não se preocupe, porque as mensagens de uma maneira única, ela também alcança a sua vida, ela vai trazendo assim essas facetas de nós sermos como Jesus, e vai te abençoar de qualquer maneira, tudo bem? Mas você também pode acompanhar as outras mensagens dentro do nosso YouTube, que tem todas as mensagens, e também todas as mensagens que nós já ministramos, pastor Henrique e outros pastores, dentro da história da Edens. Mas hoje nós vamos estar encerrando, então, ser como Jesus. E a temática, onde eu estarei ministrando, está aí: mansidão e humildade. Repita comigo: mansidão e humildade. Mais uma vez: mansidão e humildade. Graças a Deus. Então, para isso, eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé, porque nós vamos fazer a leitura da palavra, a primeira leitura da palavra. Nós temos o bom costume de ler de pé, para que os nossos corpos possam acompanhar a nossa devoção de coração, de reverência a Ele. Amém? Então, eu quero convidar você a abrir em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Graças a Deus. Vamos lá. Eu vou ler aqui, você acompanha. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos ler juntos o versículo 30 de novo? Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos ler de novo, porque a primeira é sempre ruim. Vamos lá: porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos orar? Graças a Deus. Senhor, nós reverenciamos a sua presença, nós damos liberdade ao seu Santo Espírito. Fale conosco por meio da sua palavra. Obrigado, Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor. Como nós temos dificuldade em lidar com o silêncio, Senhor. Acalma os nossos corações, Senhor. Aquieta a nossa alma, Senhor. O Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos e sobre nós. Muito obrigado por esse encontro. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, pelos familiares, pelos seus lares, pela vida, Pai. Obrigado pela oportunidade da vida, de por meio dela poder te adorar, te engrandecer,
mesmo em meio aos desafios da vida, porque nós não temos controle da vida, mas nós temos a convicção que o Senhor é conosco. O Senhor é um bom Pai, que nunca nos deixou sozinho. E sim, Pai, nós te louvamos. Não sei como é que meus irmãos chegaram até aqui, eu não sei, Pai, mas o Senhor os bem conhece, Pai. O Senhor conhece a vida de cada um aqui. E Senhor, eu não só preciso, como eu sou totalmente dependente de Ti, para que eu possa compartilhar o Seu Evangelho de uma maneira que seja acessível, compreensível. Ao mesmo tempo, Senhor, nós confiamos também que o Senhor possa falar conosco, nossos corações estão abertos a Ti, Senhor, como um bom solo, para que a Sua palavra possa ser semeada em nós. Por isso eu te louvo, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode sentar. Graças a Deus. Então, irmãos, nós vamos navegar diante dessa temática de grande relevância para as nossas vidas. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, ele faz uma menção, uma observação, na verdade, que é muito relevante para nós. Ele diz que, olhando para os evangelhos, nós podemos aprender várias coisas a respeito de Jesus. Olhando para os evangelhos, nós olhamos e aprendemos a respeito dos seus ensinamentos, sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que ele se dedicava, toda a sua dedicação a respeito com os discípulos. Existem mais de quase 89 capítulos a respeito da vida de Jesus. Mas ele traz uma observação de que existe apenas um versículo, de uma maneira expressa, que Jesus, ele rasga o véu do seu coração e se faz conhecido. É um único versículo onde ele, de fato, ele fala a respeito de como ele é. E isso é muito importante para as nossas vidas. É uma observação muito importante, porque ele, sendo o detentor de todas as coisas, de todas as riquezas, o Senhor de tudo, ele se apresenta de uma maneira mansa e humilde. Se você fosse escolher uma forma de você, então, uma característica sua, uma virtude sua, como você se descreveria? Sendo o Senhor dono de todas as coisas, como ele pôde se apresentar dentro desse aspecto de mansidão e humildade? Isso choca as nossas vidas. Isso choca. Dan Ortlund, ele diz no seu livro Manso e Humilde, ele diz o seguinte: no único lugar da Bíblia que o Filho de Deus nos leva para trás dos bastidores e nos permite ver o cerne de quem Ele é, não lemos que Ele é austero e exigente de coração, não lemos que Ele é exaltado e digno de coração, nem mesmo que Ele é alegre e generoso de coração. Nos próprios termos de Jesus, a sua alegação surpreendente é que Ele é manso e humilde de coração. E dentro dessa perspectiva de manso e humilde, que nós vamos falar hoje. E eu quero dividir essa mensagem em 2 pontos. O primeiro ponto, nós vamos se dedicar um pouco a respeito de olhar para esse coração de Jesus. Aquilo que Ele fez, aquilo que nos inspira. Porque é muito importante. Até mesmo fazendo um paralelo com essa série, onde nós começamos a respeito de estar com Jesus, porque é muito importante nós entendermos que o nosso coração, ele é teorreferente, ele busca uma referência em Deus. Nós fomos criados para se aproximar de Deus, e existe uma busca dentro do coração humano, independente se é cristão ou não, porque seu coração é teorreferente, ele busca esse encontro pelo Senhor. E quando nós somos conduzidos a esse caminho, por conta essa busca no nosso coração de estar com Jesus,
nós nos aproximamos dele, contemplamos a sua grandeza, nos maravilhamos e nós nos tornamos assim como ele é. Ser como Jesus. Então, no primeiro ponto dessa mensagem, nós vamos focar em conhecer o coração de Jesus. No segundo ponto, nós vamos olhar um pouco como ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Ele traz para nós essa responsabilidade de nós sermos como ele é. Aprender dele, que é manso e humilde. E nós vamos chegar a um ponto onde nós vamos falar o que é de fato mansidão e humildade, e também nós vamos chegar ao ponto onde nós vamos encerrar essa mensagem falando dos benefícios da mansidão e humildade como comunidade. De fato, existem benefícios para tudo isso, para a sua vida pessoal, mas obviamente para uma vida comunitária. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos percorrer diante desse lindo caminho que é encontrar e se maravilhar com o coração manso e humilde de Jesus. Hernandes Dias Lopes, ele diz que quando Jesus estava ministrando para esse povo judeu estava debaixo de um jugo estrangeiro, que era debaixo do poder de Roma, e vários grupos que tinham em Israel nutriam diferentes expectativas a respeito do Messias. Ao mesmo tempo que é lindo olhar para o coração manso e humilde de Jesus, ao mesmo tempo também para eles era uma expectativa frustrada, porque eles tinham uma certa expectativa de como seria esse Messias, e isso não é só uma experiência que ocorreu naquele tempo, porque muitas das vezes nós estamos criando estereótipos de Jesus para que possamos justificar as nossas ambições. Você vai entender um pouco mais para frente. Mas Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que os fariseus, eles esperavam que um Messias milagroso, defensor rigoroso da lei e da pureza religiosa, mas Jesus se apresentava manso, amigo de pecadores, curava no sábado. Isso era uma ameaça à sua autoridade religiosa para eles. Para o grupo dos saduceus, focados no poder político e sacerdotal, para eles um Messias que oferecia descanso parecia irrelevante e subversivo. Para os essênios, que eram os místicos da época, que viviam nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, eles queriam um Jesus monástico, talvez o Messias retirado das multidões para se isolar nos seus guetos de espiritualidades. A mensagem de Cristo parecia fácil demais e indulgente. Para os zelotes, que eram aqueles que queriam ir contra Roma, eles queriam um Messias guerreiro, que se levantasse para se impor diante do poder militar de Roma. Esperavam um Messias militar, conquistador, mas Jesus era manso, quebrava expectativas políticas e militares. Paulo On, que é um teólogo, ele diz o seguinte, que Cristo nos mostra que a verdadeira grandeza se revela na mansidão e humildade, colocando o interesse do outro à nossa frente. Estamos muito acostumados ao mundo materialista, que temos que ter, temos que fazer, temos que mostrar, temos que postar que somos alguma coisa. Mas será que esse é o objetivo que Deus tem para nós? Será que esse é o objetivo que Deus tem para nós? Será que esse é o exemplo de Jesus Cristo nos deu? Ele diz, a Bíblia nos indica um caminho contrário, caminho em que aquele que tudo tinha, deixou todas as coisas para que, de maneira mansa e humilde, se submeter à cruz para morrer pela criação, para redimir o seu povo. Ele diz, meu coração é manso e humilde. Essa deve ser a nossa maior ambição. Eu não sei, eu até estava falando com a Milka, que estudando a respeito desse assunto, eu não sei quando vai ser quando chegar a minha última mensagem da minha vida, vamos dizer que futuramente, em nome de Jesus, tá? Anos, vai velho ali, tudo, em nome de Jesus, tá?
Mas eu fiquei reparando, maravilhando tanto com essa temática, e claro que eu não iria ministrar da mesma forma, porque à medida que nós vamos estudando, a gente vai se aperfeiçoando, vai se enriquecendo com aquilo, mas se Deus me avisasse, ó, essa vai ser só a última, certamente eu me embriagaria diante de um texto ensinando como é bom viver uma vida mansa e humilde como Jesus Cristo. Esse deve ser nossa maior ambição, de que nossa vida possa revelar quem Cristo era. Porque às vezes nós temos dificuldade em se associar mansidão e humildade, porque parece que aquele que detém essas virtudes possa se parecer uma pessoa inferior. Às vezes pensando que ser manso é aquele mansinho, né? Pode passar até a mão, tá de boa, é mansinho, pisa no pé. Vai. Não, isso não é a mansidão para Jesus. E ser humilde naquelas perspectivas de uma pessoa ser inferiorizada, um complexo de inferioridade. Não, isso não é a humildade para o Senhor. Nós vamos chegar nessas definições. E para isso eu quero também convidar os irmãos a abrir um texto. Em Mateus capítulo 21, versículo 1 a 5. Aqui está falando a respeito da entrada triunfal de Jesus Cristo. Observe comigo. Mateus 21, versículo 1 a 5. A Bíblia diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ali no povoado que está diante de vocês, logo vocês encontrarão um jumento amarrado, com um jumentinho do lado. Olha que benção. Desamarrem-nos e os tragam para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e em breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à filha de Sião, eis que o seu servo vem a você humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de um jumento. E aqui é muito interessante nós olharmos até mesmo para o contexto da época, porque um rei ele poderia adentrar numa cidade montado num cavalo ou também num jumento. Tinha essas 2 opções, entre outras opções. Mas era muito simbólico quando um rei se aproximava de uma cidade adentrando junto com um cavalo, porque isso demonstrava que o seu poderio militar, que ele era um guerreiro. Mas a Bíblia também mostra que Jesus, ele entra montado em um jumentinho. Claro que existe um cumprimento profético, mas para os historiadores, eles entendem o que? Isso era uma forma de uma mensagem, que um rei que quando ele entrava numa cidade, sentado num jumentinho, isso demonstrava que ele estava chegando em paz, em humildade, ele não quer problema. E Jesus está trazendo para si mesmo esse cumprimento profético, de que o reino dele, ele viria em pacificação, em mansidão, em humildade. Tom Wright, ele diz o seguinte: a entrada de Jesus em Jerusalém em um jumento é uma parábola encarnada. O verdadeiro rei vem não como um conquistador militar, mas como um portador da paz messiânica, prometida em Zacarias 9. O jumento era um animal de um homem de paz. Um rei montado em um cavalo quando ia à guerra, mas montado em um jumento quando vinha em paz. Jesus, nós estamos agora, não perca isso de vista, nós estamos olhando para o coração de Jesus. Nós estamos passeando para os momentos que ele traz, ele encarna essa mansidão e essa humildade. E muitas das vezes, olhamos, na verdade, ele chegando em um jumentinho, e já ouvi falar que, nossa, ele chegou num jumentinho porque ele era um grande rei rico, porque como se fosse o jumentinho na época, era como se fosse uma Harley Davidson de hoje. Se você acredita nisso, eu aconselho você a assistir a mensagem de hoje de manhã, amém? Se você acha que Jesus era aquele rico,
aquele que morava na praia, e ele morava mesmo, mas às vezes nós criamos um estereótipo de Jesus que muitas das vezes nós estamos justificando as nossas ambições. Irving McManus, um pastor com a sua igreja nos Estados Unidos, ele diz o seguinte, abre aspas, nós nos sentimos confortáveis em atribuir a Deus aquilo que nós mesmos aspiramos ser. Quando descrevemos Deus como todo-poderoso, pode ser que nós estamos projetando nele o desejo de poder que tanto valorizamos. Quando falamos de sua onisciência, reforçamos a importância que damos ao conhecimento. E quando pensamos em sua onipotência, não apenas nos consolamos, mas também revelamos nossa inclinação ao controle absoluto das circunstâncias. Queremos que Deus seja todo-poderoso, onisciente e onipresente. Não é difícil nós convencermos de que esses são atributos divinos, porque correspondem ao que consideramos grandeza. Mas dizer que Deus é manso e humilde, isso parece um absurdo, incoerente e até inaceitável. É contrário à forma como conhecemos o poder e a autoridade. Afinal, se nós fôssemos todo-poderosos, oniscientes e onipresentes, quantos de nós escolheríamos a mansidão e humildade como a expressão máxima de todo esse potencial? Não pensaríamos que o propósito da divindade seria ser servido? Para nós isso faria todo sentido, mas para Jesus não. Então que nós olhamos para essa entrada a respeito de Jesus, esse apontamento, que o rei, ele entra montado num jumento, não num cavalo. O Messias é coroado de espinhos, não com uma coroa de ouro. O trono é a sua cruz, e não um palácio. Esse é o Jesus que escolheu ser manso e humilde para as nossas vidas. Outro texto também em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Quero convidar os irmãos a abrirem. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Mais um texto que nós estamos olhando para o coração de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Olha, ele está convocando os irmãos aqui. Seja a atitude de vocês a mesma que em Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então, quando Paulo está escrevendo isso, irmãos, ele está escrevendo para uma igreja dividida por disputas e vaidades. Ele está convocando os irmãos: tenham em vocês a mesma atitude que teve em Cristo. Se Jesus Cristo fez todas essas coisas, por que nós não deveríamos também abdicar, às vezes, dos nossos próprios direitos? Uma das falas que eu mais me envergonho de ouvir de cristãos é uma frase assim: eu sou crente, mas não sou besta. Já ouviu isso ou não? Às vezes já falou, né? E pode continuar falando, né? Sem problema. Porque o crente, por conhecimento, às vezes, de tudo aquilo que ele possui das grandezas, isso é maravilhoso mesmo, mas o crente também, ele desaprendeu a ser lesado. Ele não sabe abrir mão mais do seu direito. Agora ele luta pelos seus direitos. E nada de errado diante disso. Nenhum problema diante disso. Eu não vejo que há um problema. Mas muitas vezes nós estamos nos tornando oportunistas diante de circunstâncias, em que mesmo que ali não poderia se derivar em muitas circunstâncias problemáticas, às vezes nós estamos buscando ferrenhamente os nossos direitos, porque
desaprendemos a enxergar ou assumir o dano que às vezes o irmão pode causar conosco. Infelizmente sim, pode. Mas nos tornamos às vezes orgulhosos. Jesus Cristo, a Bíblia está dizendo que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele abriu mão, ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos seus direitos. Ele poderia desfrutar dos seus atributos divinos, não que ele deixou de ser Deus, mas ele escolheu se submeter a uma forma humana, passando por limitações, por fome, por questões humanas, e ainda assim se humilhou, ao ponto de ser entregue numa cruz do Calvário. Essa é a nossa mensagem. E ele fez tudo isso em favor do próximo, em favor da minha vida, em favor da sua vida. Ele sumiu ao dano do nosso pecado. A humildade demonstra que nós não somos detentores de direitos para Deus. Você não tem mérito algum para que Ele oferecesse um perdão para a sua vida. Você não tem que oferecer um perdão para a vida do seu irmão porque ele merece. Porque na verdade a sua essência é perdoar. É você agir de uma maneira humilde, de uma maneira mansa em relação ao próximo. Esse é Jesus. Ele não considerou ser igual a Deus. Era algo que ele poderia se apegar. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele assumiu a forma de servo. Veja, irmãos, esse é o sentimento que deve habitar em nós, habitar em mim, habitar em você, para abrir mão, se possível for, dos próprios direitos, em favor da pacificação, em favor da harmonia, em favor pelo bem comum, o bem comunitário. Nós cristãos, nós precisamos aprender a assumir o dano. E isso é um grande desafio para nós. Jesus Cristo não apenas ensina a mansidão, Ele encarna da manjedoura à cruz. Sua vida exibe submissão voluntária à vontade do Pai. A entrada triunfal mostra mansidão régia. Seu silêncio diante de Pilatos demonstra paciência sob provocação. A sua oração por perdão na cruz resume a não retaliação. Assim, a mansidão cristã é cristocêntrica, derivando forma e força da união que vem com Ele. E existe algo que também às vezes nós entendemos errado, como o próprio autor Dan Ortlund, que ele diz no seu livro Manso e Humilde, que Jesus ser manso e humilde não tem a ver com Jesus ser mole e complacente. É diferente. Porque se você olhar diante desse texto básico que nós lemos, que é onde ele convida os cansados e sobrecarregados, vinde a mim e aprendei de mim que sou manso e humilde. Se você olhar versículos anteriores a esse, você vai falar, uai, o que aconteceu com Jesus? Mas na verdade, a sua mansidão e humildade é o estado de quem Ele é. Vamos ver então esse texto anterior para que você possa entender o que eu estou falando. Em Mateus capítulo 11, versículo 20. Olha só comigo. Mateus 11, 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Olha só, Jesus denunciando. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, está falando para regiões aqui da Galileia, tá? E vocês, Cafarnaum,
será levado até o céu? Não, vocês descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Olha as palavras de Jesus. E logo em seguida, ele faz uma oração ao seu pai. Aí ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Mas versículos anteriores ele está falando a respeito de um juízo que essas cidades iriam provar. Por quê? Porque eram corações impenitentes, enrijecidos, soberbos, que mesmo vendo a glória de Deus, os milagres de Deus, eles não se arrependeram. E para esses, sim, haverá juízo. Para esses, sim. Mas, mesmo assim, não muda o aspecto de Jesus ser manso e ser humilde. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Em Lamentações capítulo 3, versículo 33, que é um livro escrito possivelmente por Jeremias, diante daquela, onde o profeta está lamentando a destruição de Judá, aonde eles foram levados para o cativeiro babilônico, aonde ele está ali diante desse texto, lamentando tudo aquilo que eles estavam passando, e também pelo juízo que eles estavam passando. Pode parecer uma coincidência, tudo isso, mas diante desse livro, que tem o capítulo 1, vai do capítulo 1 ao capítulo 5, o capítulo 1 tem 22 versículos, o capítulo 2, 22 versículos, o capítulo 4 tem 22 versículos, o capítulo 5 também tem 22 versículos, o capítulo 5, o capítulo 5 tem 66 versículos, e o Thomas Goldwyn, ele diz o seguinte: parece que bem no cerne, no versículo 33 do capítulo 3, que é o centro, exatamente dos versículos, assim, claro que isso não foi escrito, não foi dividido assim à época, os capítulos e versículos, obviamente, mas ele traz como essa harmonia da beleza de Deus, e ele diz que ali ele demonstra o cerne do coração de Deus para tudo aquilo que estava acontecendo, de todo o juízo que eles estavam passando, de todo o desastre que eles estavam passando. E Thomas Goldwyn, ele diz o seguinte, em Lamentações capítulo 3, versículo 33, quando fala sobre punir, ele diz: não lhe alegra o coração humilhar e afligir os homens. Está falando a respeito de Deus. Deus não alegra o seu coração em humilhar e afligir os homens. Mas Thomas está dizendo, mas quando ele vem falar de misericórdia, ele diz que o faz de todo o seu coração, de toda a sua alma, como está expresso em Jeremias capítulo 32, 41, quando ele vem com misericórdia, ele se regozija com eles, ao lhes fazer o bem, de todo o seu coração, de toda a sua obra. Essa é a obra natural de Deus. A obra natural de Deus é sim, ser manso e ser humilde. É para isso que nós estamos olhando, mas sim, acontece juízo, mas isso não alegra o coração de Deus. Ezequiel capítulo 33, a Bíblia diz o seguinte: digo-vos que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. A misericórdia é algo natural a Deus, a punição não alegra o seu coração. É muito importante isso. Você olhar para um coração manso e humilde para Jesus, e entender que Ele é manso, Ele é humilde, mas que Ele não é complacente com um coração impenitente. Ele reage sim, Ele vira as mesas dos cambistas na porta do templo, sim, Ele faz tudo isso, mas isso não é a sua obra natural. A sua obra natural é Ele ir em direção aos pecadores, Ele ir em direção àqueles que se arrependem. Ele, na verdade, Ele oferece: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele convida. Essa é a obra natural de Deus.
mais uma vez fazendo menção ao Dane, no seu livro Manso e Humilde. Deixados as nossas intuições naturais sobre Deus, tá? Como a gente naturalmente pensa, concluiríamos que a misericórdia, isso é um modo errado de pensar, tá? Que a misericórdia é sua obra estranha, e o seu juízo é sua obra natural. Olhar com uma intuição humana, às vezes nós pensaríamos assim: a misericórdia é a sua obra estranha, e a sua obra natural é um Deus que julga todas as coisas. Na verdade, uma não se contradiz à outra. E ele continua dizendo: refazer a nossa visão sobre Deus ao estudarmos as Escrituras requer que vejamos, auxiliados pelos grandes mestres do passado, que o juízo é a sua obra estranha e a misericórdia é a sua obra natural. É verdade, ele aflige e humilha os homens, mas isso não lhe alegra o coração. É importante nós olharmos para isso, esse equilíbrio. Deus é manso e humilde, mas ele não é mole e complacente. Ele não é mole e complacente com o erro, com a falta de arrependimento. Mas se porventura pecardes, lembre-se, ele é o bom advogado, onde nós devemos ir em direção a ele, com um coração quebrantado, humilhado, e pedir perdão a ele. Para esses, sim, ele oferece descanso, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Esse primeiro ponto da mensagem pode ter sido maçante, mas era importante nós passarmos por esses textos, porque nós olhamos para Jesus como manso e humilde, equilibramos a respeito de como ele é, para que agora a gente possa de fato definir o que é mansidão e humildade. Mas antes de definir mansidão e humildade, eu quero trazer 3 premissas para vocês. A primeira premissa: falar a respeito de mansidão e humildade são palavras muito correlacionadas. Eu cheguei a essa conclusão, tá? Eu cheguei a essa conclusão. Você pode pensar o seguinte: ficou fácil para eu entender assim. Não tem como você ser manso se você não for humilde. E para você ser humilde, você precisa se humilhar. Você pode anotar isso. Não tem como, para você ser manso, você tem que ser humilde. E para você ser humilde, você precisa se humilhar. Porque a humildade é um movimento que eu faço para com Deus. E a mansidão é um movimento que eu faço para com o próximo. E esse movimento que eu faço para com Deus, eu me humilho. E agora, diante dessa humildade, que é, se põe no seu lugar, garoto. Agora eu vou me em direção ao próximo. Deu para entender mais ou menos a lógica? Essa é a primeira premissa. A segunda premissa, como diz John Piper, ele fala que a mansidão e humildade são virtudes em comum. O que ele está querendo dizer com isso? Porque para que você possa provar de uma condição de ser manso e humilde, você precisa provar de uma união com Cristo. Pode ser que nós vejamos, sim, exemplos e práticas de pessoas que às vezes consideramos ser mansos e humildes, tudo bem. Mas uma condição de mansidão e humildade, ela é fruto de estar com Cristo. Basicamente é isso. E por conta de eu estar em Cristo, eu me torno uma pessoa mansa e humilde, mesmo que eu não demonstre isso. Mas nós vamos precisar, de uma maneira madura, construir esse caminho de sensibilidade, para que agora nós possamos o quê? Revelar um coração manso e humilde, como de Jesus Cristo. Essa segunda premissa é uma virtude incomum. Não é porque é rara, mas é incomum porque ela é derivada de uma união com Cristo. E a terceira premissa é o quê? É entender o que não é humildade e mansidão. Mansidão e humildade não é covardia, amém? Às vezes confundimos mansidão com covardia. O manso não é um covarde que foge da luta, que evita o confronto por medo de ser ferido, por medo de perder, não.
O covarde é dominado pelo medo, pelo pavor, pela insegurança. Mas o manso é dominado pelo amor de Deus, pela confiança no Senhor. Ele não foge, ele enfrenta, mas com sabedoria. Esse é o manso e humilde. A mansidão e humildade não é passividade. O manso não é passivo, um indiferente que aceita tudo sem reagir, que deixa o mal rolar e deixa que, se exploda, Não, irmãos, o manso reage, mas reage com paciência, com graça, com o fruto do Espírito, sabendo que isso é derivado da nossa união com Ele. Mansidão e humildade não é a ausência de ira. O manso sente ira, sim, sente, pois a ira santa é de Deus. Mas a ira do manso não explode em fúria cega, em raiva descontrolada, em vingança pessoal, não. Sua ira é controlada, canalizada para a justiça, para a correção com amor, com a ira de Jesus que limpou o templo com chicote, mas sem pecar. Amém, irmãos? Tá, Gustavo, mas o que é mansidão e humildade? Timóteo Keller, ele diz o seguinte, que a humildade floresce na alma humana quando nós nos colocamos em na condição de abrir uma janela e não de se contemplar num espelho. Vou explicar. Porque às vezes nós queremos construir mansidão e humildade baseado em uma reprovação de um orgulho nosso. E isso está certo, mas é secundário, você vai entender. Por quê? Por isso que eu disse que não tem como ser humilde se você não se humilhar. Porque ele diz o seguinte, Timóteo Keller, ele diz que para você florescer a humildade no seu coração, você precisa ir adiante de uma janela. E quando você está diante dessa janela, você contempla o Monte Everest da grandeza de Deus. E aí você se alegra e você se humilha. Porque essa vai ser a nossa condição eterna de mansidão, de humildade. Independente de quando no futuro nós não tivermos o quê? Uma tentação de exaltação. Isso vai passar, irmão. Vai chegar um tempo que esse conflito, que até hoje é bom, mas isso vai chegar um momento que vai passar. Não vai existir mais esse conflito. Mas nós vamos continuar mansos e humildes, porque nós sempre vamos contemplar a grandeza de quem Deus é. Por isso que é importante fundamentar humildade diante da grandeza e quebrantamento de que, cara, como Deus é grande, como eu me alegro por Ele ser tão grandioso, o meu coração me alegra porque eu sou tão pequeno diante da grandiosidade de Deus, isso me coloca no meu lugar, isso deve te colocar no seu devido lugar. Calma, quem você pensa que é? Quem eu penso que eu sou? Diante da grandiosidade das riquezas do Senhor, isso nos humilha, irmãos, isso deve nos humilhar, isso traz para nós uma consciência de miserabilidade, de que sem Deus não somos nada, irmão, de que nós somos alguma coisa diante da união com Cristo, e isso não é mérito nosso, isso é puramente a graça dEle, o amor dEle em nossa direção. Isso nos humilha, irmão, porque você pode fazer o que quiser, pode fazer bico, pode chorar, isso não te torna mais humilde. O que te torna humilde é você se humilhar diante da grandeza de quem Deus é. Esse é o primeiro movimento para que você construa a humildade, ir em direção a Deus. E ao mesmo tempo, o segundo movimento é em direção a si mesmo, porque agora você vê essa grandeza, você se alegra com a grandeza de Deus, mas ao mesmo tempo você também se entristece, porque você olha para si mesmo e vê um conflito de autoexaltação. Então, você se alegra, mas também você se entristece, porque como o meu anseio é de autoexaltação, isso deve reprovar, se quebrantar o nosso coração. E o segundo movimento é um movimento que eu faço em direção ao próximo, porque agora não tem como eu me considerar, eu ser superior a ele,
Porque nós viemos dessa mesma grandiosidade que é do Senhor. Nós fazemos parte dessa mesma grandiosidade que é o Senhor, que está na família dele. Isso nos coloca em uma condição de que nós somos uma família, nós somos um povo só. Nós somos uma família em Cristo, nós somos irmãos. Uma cultura de honra é onde nós celebramos o quê? O sucesso do próximo. Porque o sucesso do próximo nunca será uma ameaça para a minha vida. Nunca deve ser uma ameaça para a sua vida. Nem para a vida de ninguém. Então, humildade é esse movimento que nós fazemos diante para com Deus, onde nós nos humilhamos, para conosco, onde nós nos entristecemos, porque existe em nós esse impulso por autoexaltação e nós precisamos nos colocar no nosso lugar, abaixar essa voz, pedir perdão, reconhecer que nós não somos detentores da verdade. Eu não sou detentor da verdade, eu posso falhar, só que o humilde ele não tem dificuldade em pedir perdão. Às vezes nós achamos que os orgulhosos, eles não aprendem com ninguém. Mas isso é mentira, irmão. Ninguém aprende nada sozinho. Amém? Ninguém aprende nada sozinho. Não é que os orgulhosos não aprendem com os outros. É que os orgulhosos, eles escolhem com quem aprende. Enquanto os humildes se colocam em uma condição de aprender com qualquer um. Já os orgulhosos, eles escolhem com quem vou me assentar para aprender. Mas aprende. Porque ninguém aprende nada sozinho. Glória a Deus. E essas duas características de mansidão e humildade estão relacionadas a um direcionamento a respeito com Deus e um desdobramento com relação ao próximo. É isso, irmãos. Humildade interior que se submete alegremente ao governo soberano de Deus e busca o bem-estar dos outros. Longe de promover a autodepreciação, as Escrituras apresentam a humildade como autoavaliação adequada diante de Deus. Humilde é se colocar numa posição de dependente ao Senhor. Amém, irmãos? E essa condição diante do Senhor não é uma condição que você sempre vai se acertar, irmão. É uma condição de que quando nós olhamos para o Senhor, nós nunca vamos deixar de se arrepender. Um coração arrependido é uma característica do coração do humilde, que se arrepende, irmão. Que pede perdão para sua esposa, que pede perdão para o seu colega, que pede perdão para o seu funcionário. Ele não tem dificuldade, porque isso não minimiza quem ele é. Por isso que a humilhação dessa humildade te leva no mais alto lugar, que é estar em Cristo. Então não tem como estar em Cristo você obter uma outra posição mais elevada. Você não tem medo de sair da sua posição porque você está em Cristo. Você não tenha medo de se arrepender, dizer que você errou, dizer que você se exaltou na sua resposta. Não tem problema. Se precisar, você serve. Se precisar amarrar o cadarço, você amarra o cadarço do próximo. Se precisar abrir a porta, você abre a porta. Se você precisar lavar a louça, você lava a louça. Porque isso não é uma condição inferior, irmão. Coração humilde, ele serve. Jesus é aquele que veio para servir e não para ser servido. E ele era manso e humilde de coração. Vamos olhar agora um pouco esses benefícios na comunidade para a gente encerrar. E essa palavra mansidão, em Mateus capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte:
Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? Pessoa de uma disposição suave, gentil, se preciso for, sofredora, sabe sofrer, sabe assumir o dano, que são lentas para a raiva, e avessas a essa ira de fúria descontrolada. Não são facilmente provocadas, e se a qualquer momento provocadas, logo pacificadoras. Que nunca se ressente de uma lesão, nem se devolve o mal pelo mal, mas se preocupam em superar o mal com o bem, que pela doçura, afabilidade, cortesia e bondade de disposição, se esforçam para reconciliar aqueles que podem ser ofendidos e conquistá-los para a paz e amor. Então, como eu disse desde o começo, recapitulando, não tem como você ser manso sem você ser humilde. E para você ser humilde, você precisa se humilhar. Então, você se humilha diante da grandeza de Deus, se coloca no seu lugar de ser humilde, dependente dele por todas as coisas, e agora isso me coloca em uma direção de como eu vou em direção ao próximo. Manso e humilde. Suave, gentil. Nós vamos errar, irmãos. Por isso que é importante você nunca deixar de ser uma pessoa humilhada. Porque diante dessa grandeza de Deus, você é rápido para se arrepender. Se arrependa, irmão. Volte. Se você tem sido uma pessoa orgulhosa ou furiosa, descontrolado, em como você se reporta a sua esposa. Porque muitas das vezes a gente demonstra, às vezes a gente tem aqueles mansinhos, né? Os mansinhos, eu acho que os mansinhos são os mais perigosos, né? Eu ainda tenho essa teoria. Deus que me livre, né? É brincadeira. Mas a gente pensa, como que você tem se comportado? Às vezes em relação ao seu filho. São crianças, irmão. Eu tenho filhos, 3, graças a Deus. E às vezes a gente se exalta. E aí a gente deve se arrepender. Por isso que essa mensagem é desafiadora, mas é algo que nós, contemplando a grandeza de Deus, nós nunca vamos sair de uma condição humilde e de uma condição humilhada. Que nós dependemos dele. O manso não é aquele que nunca se zanga, mas que se zanga pelos motivos certos, contra as pessoas corretas, da maneira certa, no momento certo, pelo tempo certo. Portanto, mansidão não é fraqueza, mas é uma força controlada. Primeiro benefício, Efésios capítulo 4, versículo 1 a 2. Vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Primeiro benefício é o quê? É uma unidade e reconciliação em comunidade. E às vezes nós olhamos para esse texto, suportando uns aos outros, e tem como você olhar de duas formas, tá? Uma, suportar uns aos outros de se colocar em uma plataforma para que, como um suporte para que o outro possa se desenvolver, avançar. Isso eu não acho que esteja errado, quem sou eu para dizer que certo ou errado, mas Guilherme Nunes, o professor que estava até aqui mesmo do grego, ele disse que a melhor interpretação de suportar uns aos outros é tolerar. O contexto está falando de ser paciente, ser longânimo. Ele traz essa definição de suportar do grego, como Victor Fontana também, você pode procurar ele no YouTube, ele fala sobre de tolerar. Irmão, tem gente chata no mundo. Pensa em uma pessoa chata. Tomara que você não pensou em mim, tá? Em alguns tempos eu seria essa pessoa, graças a Deus não sou mais, né? Rapidamente pensado. E como você se comporta com um chato, irmão? A mansidão e humildade traz nós para essa condição de saber como nós vamos lidar com aqueles que são difíceis.
A mansidão quebra o ciclo de ofensa, de retaliação, de que você precisa pagar o mal com o mal, que você está só esperando uma boa oportunidade de você retaliar uma pessoa. O segundo ponto, Filipenses capítulo 2, 3 a 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos outros. Filipenses 3, 4. A humildade direciona o coração para o outro, de cuidar pelo outro, de saber como é que está o outro. E o outro não é só os seus filhos, a sua esposa, é o outro. É a família de Cristo. É o próximo. Ou seja, esse ambiente de cuidado uns com os outros. Terceiro benefício, um ambiente de sabedoria mansa. Tiago capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre em mansidão de sabedoria a sua boa conduta. Então, essa mansidão abre esse espaço para que ela possa ser conhecida, ou então ser maneirada a forma do trato com as pessoas. Mostre com mansidão. Isso torna um ambiente leve, respeitoso, rápido de você se arrepender também. Outro benefício, a paz, pacificação. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Vou ler de novo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Irmãos, eu já ouvi esse texto, trazendo uma perspectiva de que aqui é para que você olhasse para o texto e enxergasse assim, que seja a paz de Deus o árbitro para que você possa tomar suas decisões. Não está falando nada disso. O contexto não é sobre isso. O contexto é sobre uma pacificação entre irmãos. A paz ser o hábito do nosso coração é para que possamos ter um ambiente pacificador. É isso que deve nortear o nosso coração, a paz, a pacificação, e não quem é que está certo ou quem está errado. Olha, versículos anteriores a isso. Eu acabei de ler o versículo 15, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É isso que deve determinar o nosso coração, é a pacificação, a paz de Cristo em favor do próximo. Não existe um contexto nenhum para você trazer isso como um meio de você tomar decisões pessoais. Pode ser que Deus possa agir dessa forma com você de uma maneira pessoal, mas aqui não tem como você construir uma percepção de que a paz agora que deve guiar as nossas decisões pessoais egoístas. Não é isso. A paz de Cristo, Ele cria um ambiente pacificador, mansa, compassiva. Bom, irmãos, para encerrar, a mansidão não é covardia, humildade não é fraqueza, são força que Cristo em nós, são forças de Cristo em nós. Jesus, o Rei eterno, entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Ele que tinha todo o poder, esvaziou-se, serviu e morreu por nós, e agora nos chama: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E essa não é uma opção, é um imperativo: vivermos como Ele viveu, servirmos como Ele serviu, e aguardarmos a esperança prometida: os mansos herdarão a terra.
E não é essa terra terrena, tá, irmãos? É uma terra escatológica que nós vamos provar. Os mansos herdarão a terra. O que passar disso é benção. Jonathan Edwards: a humildade é a base sobre a qual todo edifício da graça cristã deve ser construído. A grande marca de um cristão não é o conhecimento, quanto ele possui, mas a mansidão e a humildade que pratica. No cristianismo, a grandeza sempre começa com a humildade. Irmãos, que o mundo encontre em nós a mansidão e a humildade de Cristo. Essa é a minha oração por vocês. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. A busca por um coração manso e humilde. Assim como eu dividi, olhando para Cristo, e agora Ele também chamando para nós para a responsabilidade. A Bíblia assim traz privilégios para nós. Se alguém está em Cristo, assim deve andar. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, é bênção. Mas ao mesmo tempo, em 1 João diz, se alguém está em Cristo, assim deve andar como ele andou. Mas não é um ato legalista. É porque não tem como não ser coerente. Quando você contempla a grandeza dele, se apaixona por quem ele é, você se torna aquilo que você adora. Glória a Deus, irmãos. No cristianismo, a grandeza sempre começa com a humildade e a humilhação que vem dele. Glória a Deus, irmãos. Você pode ficar de pé, vamos orar?